tarde, senhores e senhoras. Com a presença do vereador que preside essa reunião, da Frente de Sustentabilidade, vereador Natalini, presença do nosso vice-presidente, vereador Ricardo Yang. Nós vamos dar início ao nosso seminário sobre a arborização urbana na cidade de São Paulo. Então eu vou falar dessa primeira experiência aí. Neumann, você lembra bastante, né? Tá? Né? Por gentileza. Né? Bom, primeira coisa, né? Falar de qualidade de vida. 80% da população brasileira vive nas cidades. Então, se a gente não melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades, as nossas gerações futuras vão sofrer bastante com essa questão de poluição, de questões térmicas, etc. Né? E a gente vai falar aqui, olha, disso. Na cidade, a gente coloca árvore e a gente carrega hoje um legado muito ruim, que a nossa cidade não foi planejada. Ela não foi planejada tanto urbanisticamente, mas também a arborização não foi planejada. Então hoje a gente carrega aí um problema de falta de planejamento de muitos anos atrás. Bom, nós temos a interferência da fiação elétrica para com a árvore. A gente planta árvores em calçadas extremamente estreitas, né? Ou então a gente não deixa, ela não tem um canteiro adequado. Enfim, vários conflitos que a gente tem que equacionar quando a gente vai plantar árvore na cidade ou para cuidar das árvores que já estão aí, né? Passo imediatamente a palavra à nossa convidada, a quarta convidada, Adriana Inês. Quanto tempo mais ou menos, Adriana? 20 minutos, nossa. 20 minutos. Depois nós vamos abrir para... Bem, boa tarde a todos. Eu sou a Adriana, trabalho há 24 anos com arborização urbana Agora estou na Secretaria do Verde, já trabalhei durante muitos anos na atual Secretaria Municipal das Subprefeituras e, como muitos colegas aqui, eu creio que a arborização urbana, mais do que um objeto de trabalho, é uma paixão, né? A gente leva isso aí nas costas, apesar das condições salariais, das péssimas condições de trabalho. A gente tem levado essa questão avante, estudando, se aprofundando e tentando fazer as melhores propostas para a arborização urbana de São Paulo. Então, começando... eu só queria colocar o seguinte, eu vou começar a falar um pouco da questão mais institucional da prefeitura, né? A estrutura organizacional, ela está na Lei 10.365, que é de 87, como o Danilo já citou. É uma lei muito antiga, muito atrasada, que tem uma série de portarias e normativas que estão rodando em volta dela e que, inclusive, existem algumas questões sobre a legalidade ou não dessas portarias, enfim. Então, hoje, a situação é a seguinte. São 32 subprefeituras que estão divididas de acordo com os distritos, aquela lei de 91. Não nas subprefeituras, na prefeitura inteira, hoje tem 154 engenheiros agrônomos que trabalham não só com a questão de arborização, mas com toda a questão de arborização em todas as secretarias de São Paulo. É um número totalmente insuficiente. Como o Danilo falou, são 670 mil árvores só no viário, sem contar parques, sem contar cemitérios, sem contar qualquer outro tipo de área, vistorias em áreas internas. Então, assim, é uma coisa muito aquém de qualquer necessidade que vocês possam pensar. Pode passar. Isso aqui eu só trouxe assim, só para vocês verem o que é a estrutura da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Não dá para ver, mas a arborização urbana, ela está diluída em um pouco de toda essa história aí, tá? Então, hoje, a arborização urbana, ela não está num local só. Ela está o manejo na Secretaria das Subprefeituras e uma parte que seria a normatização, o plantio na parte da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Isso tem criado problemas históricos, isso tem que ser dito, problemas que às vezes são um pouco intransponíveis, apesar da boa vontade dos técnicos envolvidos. Pode passar. Essa é a estrutura das subprefeituras, então, dentro toda essa estrutura, aqui está a subprefeitura. Dentro da subprefeitura, você tem a coordenadoria de projetos. Agora eu vou me confundir, porque eu não lembro direito. A coordenadoria de projetos e obras, essa supervisão, a CTLP, e lá no fundo você tem uma unidade de áreas verdes, que pode ser qualquer um, o chefe, certo? Não precisa ser necessariamente um agrônomo, pode ser qualquer pessoa, e essa pessoa é que trata do manejo de árvores, certo? Então, assim, é o fim do fim da linha. Pode tocar.
Então, eu vou só tocar um ponto para a gente ver como essa questão está dividida. Eu foquei só no plantio, porque se a gente for pegar todas as questões, eu não consigo levar. Então, eu resolvi falar do plantio. Então, por exemplo, um problema sério hoje em São Paulo. Apesar da Juliana falar que a massa arbórea está aumentando, na cidade de São Paulo, há mais de uma década, a gente só está trabalhando com a reposição do que foi cortado. A Prefeitura de São Paulo não compra árvores. A gente só repõe o dano, tá? Então, ou através dos TCAs, ou através dos TACs. A única coisa que é produzida é por Cotia, que é o nosso viveiro. O viveiro de Cotia funciona da seguinte maneira. São árvores muito grandes e são usadas em situações excepcionais. Então, assim, a pessoa vai querer fazer uma praça com uma palmeira já adulta, ele vai lá, tem que remover, sangrar. Então, assim, condições excepcionais. Não é o comum de acontecer. Então, a verdade é que hoje nós estamos compensando o dano ambiental. Nós não estamos fazendo novos plantios, sob o ponto de vista ambiental. A Prefeitura não investe um só centavo em novos plantios. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, que para mim foi muito produtiva, a nossa vida ela não se resume em reuniões. Reunião é um momento. É um momento. A nossa vida, a vida nossa aqui, dos vereadores da frente, em particular minha, do Yang, do Toninho, do Covas e de outros vereadores que compõem, é o dia a dia da cidade. Nós temos um compromisso com a causa ambiental que muitos de vocês conhecem bem. Não é de falar, de discurso, é de fazer. É vistoria que a gente faz, é organização de projetos de lei, é discursos no plenário, é Ministério Público. Eu não sei quantas representações eu tenho no Ministério Público por conta de desmandos ambientais na cidade de São Paulo. Eu já perdi a conta. Está lá. Uma delas, por exemplo, foi o descumprimento por parte do prefeito da lei de mudanças climáticas que nós aprovamos aqui. E aí eu posso dar um monte de exemplo. É a luta com a comunidade por parques, por isso, por aquilo. Agora, nós temos um limite de poder. Nosso poder vai até um ponto. Nós não temos um poder infindo, como muita gente acha. O poder maior está concentrado no executivo. O vereador, ele tem uma série de atributos. Nós usamos todos os atributos que a gente tem em defesa das questões ambientais, em defesa de uma São Paulo mais sustentável. E uma reunião como essa serve para trazer alimento intelectual, conhecimento do debate, para a gente se municiar para dar mais uma rodada para coisas práticas. Eu quero deixar isso claro, que a impressão que às vezes fica é que a gente trabalha de reunião em reunião, e não é isso, certo, Yang? A reunião é um momento. Amanhã nós temos uma porção de agenda para fazer, e muitos dos senhores e das senhoras nos demandam nas agendas. E nós não temos deixado de encaminhar praticamente nenhuma solicitação da comunidade. Eu tenho tido uma tristeza muito grande, eu não gostaria que fosse assim, mas eu acho, eu apoio as palavras do Yang, que essa gestão, ela na questão ambiental, ela não é uma prioridade de governo as questões ambientais, não é uma prioridade de governo. É só a gente ver o número de parques ou áreas que pró-parques seriam parques que estão ocupadas hoje. De forma, ou pelos movimentos sociais, ou pela especulação imobiliária, ou pela ação do próprio poder público, que acabou de lançar um decreto dizendo que é possível construir prédios, sim, órgãos, coisas públicas, em áreas de praça, de parque. Vamos ver lá o Morumbi Sul, a Praça do Itaim Paulista, o futuro Parque dos Búfalos, todo áreas onde o poder público, ele próprio, achou que é mais importante botar lá um prédio de cimento do que preservar aquelas árvores, aquelas nascentes e aquele ambiente, aquela área de preservação de meio ambiente. Então, é uma tristeza que dá na gente, tá certo? Os bosques que a gente tem, o pouco que a gente tem de reserva de árvores, de mata na cidade de São Paulo, são ameaçados a cada minuto. E a gente não conta com a ação efetiva do poder público para nos ajudar a proteger aquilo. Pelo contrário.
Pela ordem, Então, isso é uma questão que a gente está vivendo, e eu falo com tristeza, não falo disso aí com satisfação, pelo contrário, é uma tristeza profunda que a gente vê a situação que está. Né? Agora, é por causa disso que nós vamos ficar quietos e deixar de andar? Não, nós vamos ajudar, sim, a propor um plano de arborização e colocar em prática na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui para isso, e vamos fazer da maneira que a gente puder com as nossas forças.